Muito bem, estamos começando mais um Amazônia Podcast, direto aqui do Estúdio Creative. Eu sou Cid Soares e aqui do meu lado o John, que vai fazer parte também do nosso grupo. Já é o primeiro programa hoje, né, Jonathan? Hoje estreando. Boa tarde, bom dia, boa noite, para onde você estiver assistindo a gente. Eu sou o Jonathan Lobato, agora faço parte aqui do time do Amazônia Podcast, AMPost, e vamos seguir agora nesse novo desafio. Bom, e o nosso convidado de hoje, Rodrigo Souza, que já está aqui com a gente, é pesquisador em meteorologia e professor da UEA. Mas para a gente falar desse assunto, eu preciso saber do teu começo, Rodrigo. Antes de mais nada, o bom dia, né? Claro. Como é que começa essa história da meteorologia na tua vida? Bom dia, Jonathan, Cid. Tanto faz. É prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, então, para fazer um histórico breve, eu acabei me formando em Física na década de 90. E no final da minha graduação, eu participei de um evento com professores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que visitaram a nossa universidade para divulgar o trabalho deles no Instituto. E convidaram os alunos para irem fazer a pós-graduação lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu acabei me interessando e fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, São José dos Campos, interior de São Paulo, e lá eu fiquei por 10 anos. Nós temos uma sede do INPE aqui, né? Do INPA. Aqui é INPA. Não, tem um ali perto do aeroporto. Ali é... Do INPE, acho que não. Ali é do Sensipan, não? Não, é Cipan. Eu Cipan, confundo isso. Mas, sou leigo na história. Mas o INPE tem bases aqui na região norte. Se eu não me engano, deve ter alguma base aqui por Belém, alguma coisa assim. Agora, acabei indo para lá fazer a minha pós-graduação. E... Em seguida, fiquei 3 anos trabalhando no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, também do INPE, mas fica em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a mais ou menos 1 hora de São José dos Campos. E ao longo desses 3 anos lá trabalhando, surgiu a oportunidade de vir para a UEA fazer um concurso aqui no curso de Meteorologia, onde eu tinha feito a minha pós-graduação. E acabou dando certo. Colegas que já estavam aqui no INPA trabalhando na mesma área, porque o INPA, apesar de não ser um instituto de ensino de graduação, tem a pós-graduação lá que também passa pela meteorologia. E aí eles nos convidaram e nos avisaram, falaram, olha, vai abrir um concurso aí na UEA, vai abrir um curso de graduação em meteorologia, fiquem espertos aí se vocês tiverem interesse em oportunidades. E aí eu acabei fazendo o concurso aqui, passando em 2008, eu sou do edital 01 da UEA. Então, que legal. Eu tive a oportunidade, a honra de fazer parte do primeiro edital de concurso efetivo da UEA, porque até então a UEA trabalhava com professores contratados temporários, e já estou na UEA há 16 anos. Então, trabalhando no curso de graduação em meteorologia e pós-graduação em clima e ambiente. Bem legal. É uma curiosidade mesmo assim que a gente pode ter, inclusive antes do podcast a gente estava até conversando, tem alunos também que justamente migram, né? Estava até falando que eu estudei com uma aluna hoje sua, né? Hoje está lá na UEA também, mas o senhor vê outras pessoas também migrando para essa área, o senhor foi o pioneiro, né, no caso, mas tem outros alunos, outras pessoas que têm esse interesse ali na UEA, que estão migrando para essa área de meteorologia, ainda mais de tantos desafios climáticos que a gente tem aqui na nossa região. Então, essa época agora de mudanças climáticas e esse assunto está na mídia, a gente tem visto alguns alunos se interessarem por essa área, principalmente aqueles alunos que têm afinidade com exatas, né? Então, a gente tem casos de alunos que faziam física e vieram para meteorologia, mas, assim, alunos que tinham interesse na parte de geografia e que também vieram para meteorologia, mas é importante destacar que a meteorologia ela é uma engenharia. Então, é importante que o aluno tenha uma afinidade com exatas para conseguir se envolver com a meteorologia. Tanto é que a gente está na escola de tecnologia, na escola de engenharia, porque a meteorologia também pode ser identificada como engenharia meteorológica, então problema nenhum. E aí existe também essas relações com CREA, então é uma área de engenharia. E tem, por conta desses eventos agora que a gente tem passado relacionado a extremos climáticos e mudanças climáticas, tem chamado a atenção, o que é bom, porque no mercado você não tem muito apelo para a área de meteorologia. As pessoas conhecem pouco, não só a área, mas o mercado também, né? E hoje o mercado tem utilizado essas informações para uma série de atividades. Produção de energia, produção agrícola, seguros. Então, a tendência é que essa área cresça aí nos próximos anos enormemente. A minha pergunta inicial foi exatamente por causa disso.
né? Eu queria saber exatamente como é que começa o teu interesse pela área, por uma área, aliás, que pouca gente conhece. Eu conheço muito pouco mesmo. Tanto que eu confundo até algumas nomenclaturas, acabo de confundir um, inclusive, mas eu frequentei aqui, ó, pra você ter uma noção, o serviço de meteorologia aqui na... No INMET, na Recife? Exato, antigo, na Maripiranga agora. Maripiranga, isso. Ali eu frequentava numa época em que começaram as reuniões do Boi-Bumbá Caprichoso. Não Foi sabia. assim que eu soube que existia o serviço instituto. de meteorologia. Então, a partir dali, eu já comecei a ter uma certa curiosidade a respeito do assunto, mas sempre sem saber muita coisa. Depois eu vim ver que existem realmente avanços importantes. E, curiosamente, quando a gente começa agora a sofrer por causa de fenômenos meteorológicos, é que a gente começa a descobrir a importância de se estudar, de se ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. O que tem de novidade agora para a gente apresentar para as pessoas em relação à meteorologia? O que a gente pode falar para as pessoas? Como é que funciona o serviço de meteorologia e o que vocês estão fazendo especificamente nessa área hoje para começar a contribuir com a população aqui do Amazonas? Legal, essa pergunta é bastante abrangente. Então vamos lá. A meteorologia cresceu muito nas últimas décadas por conta de vários aspectos, predominantemente tecnológico, né? Então a gente tem um avanço na questão do monitoramento ambiental a partir de ferramentas e instrumentos, principalmente nos últimos 20, 30 anos aí na parte de sensoriamento remoto da atmosfera a partir de dados de satélites ambientais, o que gerou um volume de dados relativamente grande e que são importantes para você colocar essas informações em modelos numéricos que fazem previsão não só de tempo, mas de clima. Então, você acaba dando um input muito significativo na qualidade do produto que é gerado. E não só do produto previsão a partir de modelos numéricos, mas o monitoramento em tempo quase real também a partir dessas ferramentas, não só de dados de satélites, mas instrumentos instalados em superfície, mais recentemente com os instrumentos agora de uma nova geração, que eu costumo chamar agora de uma nova era, que são os sensores portáteis, sensores de baixo custo, né? Porque a instrumentação, infelizmente, não é produzida em larga escala no Brasil. O Brasil importa predominantemente praticamente todos os equipamentos de monitoramento atmosférico, vamos assim dizer. Poucas coisas são produzidas no Brasil em relação ao volume da necessidade. Mas agora, com essa nova era, a gente tem aí a possibilidade de ampliar esse monitoramento e gerar ainda um maior conjunto de dados, o que serve não só para o monitoramento em tempo real, mas para a modelagem numérica. Então, a gente avançou muito e as pessoas têm acreditado mais na previsão do que na década passada ou retrasada, quando as pessoas brincavam, a meteorologia mais erra do que acerta, mas a gente dependia desse avanço tecnológico também, desse maior volume de dados para monitoramento. Então, como é que é feito esse monitoramento? A gente hoje, predominantemente do ponto de vista de previsão de tempo, a gente depende de modelos numéricos, porque a gente faz isso em escala global, em resoluções variadas. Resoluções que eu falo, resoluções espaciais desde poucos quilômetros até dezenas, centenas de quilômetros. Então, porque pode interferir, né? Isso. Aí você tem a previsão de tempo que utiliza essas informações observadas em modelos numéricos para gerar os produtos que são a previsão. Agora, a previsão de tempo ela é predominantemente avaliar temperatura, umidade, chuva e etc. Agora, os desastres naturais, você precisa de monitoramento em tempo quase real, né, para você fazer uma previsão de desastre natural. A não ser que sejam aquelas projeções de trimestrais, sazonais, que você também usa modelos numéricos para fazer isso, como, por exemplo, de cotas. Mas a minha pergunta, eu queria que tu trouxesse para o nosso conhecimento que tipo de equipamento que é utilizado para fazer esse monitoramento? Ok. Sensores de temperatura, umidade, chuva, pressão, vento, instalados em superfície, instalados em balões, instalados em aeronaves, instalados em navios. A gente usa balões aqui? Usa. Quem tem vamos dizer assim, a função de fazer esse lançamento de radiosondas, por exemplo, balões são utilizados mais em caráter experimentais, assim, por curto período. Mas a gente tem radiosondas que são lançadas diariamente em aeroportos. Então, eu não tenho o dado
atual com relação ao número de radiosondas que são lançadas hoje em Manaus, mas com certeza o Sindacta ou a aeronáutica ali no 7º Comar lança radiosondas diariamente e passa essas informações para os aeroportos. Sindacta, esse era o nome que eu estava confundindo com o INPE, cara, imagina. Tem o Sindacta, mas eu acho que o Sindacta é mais monitoramento do tráfego, mas o aeroporto da aeronáutica ali, o 7º Comar, provavelmente lança as radiosondas diariamente. E essas informações subsidiam não só as aeronaves que fazem a rota aqui da região, mas esses dados também são utilizados na modelagem numérica de previsão de tempo. Mas sobre essa situação desses equipamentos, existem, por exemplo, níveis, vamos dizer assim, de órgãos que podem estar monitorando? Por exemplo, qual o órgão municipal, o que ele monitora? O órgão estadual, por exemplo, a UEA, tem essa área que o senhor já falou que tem mais no específico dos aviões, né? Tem uma escala, assim, do que exatamente cada um monitora? Essa pergunta ela é muito interessante porque a UEA não tem, do ponto de vista estruturante, o papel de monitorar nada. Uhum. Porque a UEA ela é uma função de pesquisa. Ela é uma IES, é uma instituição de ensino Okay. e ensino superior. Sim. Então, a minha atribuição e o papel da UEA na sociedade é formar recursos humanos capacitados. Sim. A gente usa essas ferramentas no processo de formação, no desenvolvimento de pesquisa, no aprimoramento de modelos, no aprimoramento da instrumentação, mas nós não temos o papel de criar nada operacional, porque nós não temos esse viés operacional. Aí esse viés operacional cai para os órgãos que tem isso no papel, né? Tipo Defesa Civil, por exemplo. O Instituto Nacional de Meteorologia tem essa atribuição de ser responsável nacionalmente pelo monitoramento a partir de instrumentos instalados. Então, o INMET cuida de vários instrumentos aqui na região. Sensipan é um centro operacional, então ele tem esse papel, se eu não me engano, vinculado ao Ministério da Defesa. Tem esse papel também operacional. Então, todo centro operacional tem uma carga de atribuições de monitoramento. No caso, eles também têm as redes de estações de monitoramento. Eles entregam produtos para a sociedade, aí, que são as previsões diárias aqui para a região. Então, esses centros operacionais, eles têm essa função. Agora, é claro, os órgãos municipais, estaduais e eventualmente federais aqui, que estão na nossa região, também podem usar a sua infraestrutura e deixar à disposição desses órgãos para que eles também utilizem essas informações no dia a dia deles. Por exemplo, a UEA tem um curso de meteorologia, a UEA tem instrumentos aqui funcionando 24 horas por dia, esses dados estão à disposição da sociedade e dos órgãos operacionais. Não diferente o INPA. O INPA tem lá o grupo de pesquisa, gera dados operacionalmente, mesmo não tendo essa função, coloca os dados à disposição da sociedade, à disposição desses órgãos. Então, é muito comum ter essas parcerias entre instituições no sentido de colaborar com o operacional, mas não é função de todos eles fazer o operacional. O John citou aqui a Defesa Civil. Eles são colaboradores ou são receptores de informação para poder manter seu trabalho? Em todos os sentidos eles cooperam. Via de mão dupla. É via de mão dupla. Por exemplo, hoje a Defesa Civil nos apoia na instalação da instrumentação de monitoramento de qualidade do ar, por exemplo, do Selva, nos municípios do interior do estado, financiados com recursos de projetos da SEMA, por exemplo. Então, é atribuição da SEMA fazer esse monitoramento. A SEMA adquiriu alguns sensores. E aí a Defesa Civil, que é o braço operacional, digamos assim, vai para o interior fazendo a instalação disso daí. Então, a Defesa Civil apoia na instalação e a Defesa Civil é usuária desses dados. Né? E aí a SEMA tem essa atribuição de fazer o monitoramento e a UEA faz isso também e coloca esses dados à disposição da Defesa Civil, da SEMA, de todo mundo, da sociedade, enfim. É uma colaboração. Eu tinha visto na semana passada... Não, semana passada não. Acho que mês passado algo sobre o Ministério Público. Eu não sei se era uma fiscalização a respeito desses medidores. Medidores não, desculpa. Esses que ficam monitorando o ar, né? Ok. Que é até um instrumento bem pequenininho. Eu vi uma foto só com um instrumento bem pequenininho. Isso. Mas eles auxiliam também vocês ou é apenas uma fiscalização, Ministério Público? O Ministério Público do Estado do Amazonas é o maior parceiro da UEA no monitoramento de qualidade do ar do Selva. Porque o Selva nasce de uma iniciativa de educação ambiental dentro da UEA, com foco nos alunos da rede pública do Estado em popularizar a informação.
Porque é extremamente desafiador você convencer o outro de que ele precisa se preocupar com algo que ele não vê, que é o ar que ele respira. E aí, dentro do nosso curso de graduação e pós-graduação, saiu a motivação para criar um projeto de extensão. Esse projeto de extensão focado na questão das queimadas e da qualidade do ar. O Ministério Público ficou conhecendo o projeto e virou um grande parceiro. Como? Transformando multas ambientais em sensores de qualidade do ar para a UEA amplificar a rede de monitoramento. Porque o primeiro sensor que a UEA adquiriu foi um sensor que eu comprei com o meu próprio recurso, para testar, porque eu não sabia se era bom. Aí eu comprei o primeiro, testei, funcionou e a gente começou a fazer o projeto de extensão nas escolas, divulgando, popularizando a informação. O Ministério Público ficou sabendo, gostou da ideia e um procurador lá, o Dr. Francisco Arguelles, virou um parceiraço nosso e hoje ele transforma multas ambientais em sensores de qualidade do ar. E hoje nós temos uma rede na cidade de Manaus graças a essa parceria com o Ministério Público. Ou seja, vocês têm um mapeamento já de tudo, né? A gente tem uma rede de monitoramento na cidade de Manaus e região metropolitana e agora, mais recentemente, a SEMA também adquiriu alguns sensores, ampliou essa rede para o interior do estado. Agora me fala, vamos aproveitar, né? Quais são os pontos mais críticos que você enxerga nesse mapa de vocês? Olha, durante o período de queimadas na região, que é o nosso período seco, que vai ser de agosto a outubro, novembro, dependendo do ano também, pode ter uma pequena variação, a gente tem a pegada da fumaça tomando conta da cidade toda. Então, Manaus é completamente poluída, não tem região mais ou menos poluída, né? Aí a gente tem os maiores valores de material particulado fino, que é aquele material particulado inalável prejudicial à saúde. No período de queimadas, a coisa é mais ou menos uniforme. No período chuvoso, Manaus ela é caracterizada por uma boa qualidade do ar para a cidade toda, de uma maneira geral. A gente ainda não alcançou todas as áreas da cidade de Manaus como a gente gostaria. Essa rede ainda deve ser ampliada nos próximos meses. A nossa maior dificuldade é a internet. Então, a internet na nossa cidade ela oscila bastante, nas escolas também, e a gente vai tocando na medida do que é possível. Mas a gente percebe que os bairros mais populosos acabam tendo uma pegada um pouquinho maior de poluição, mas nada muito significativo em relação às outras regiões. Agora, o que a gente pode colocar como comportamento médio é uma boa qualidade do ar para a cidade de Manaus no período chuvoso, que tomara Deus que comece agora em outubro, né? E que se estenda aí até abril, maio, com bastante chuva. E aí a cidade de Manaus vai estar caracterizada com uma boa qualidade do ar. Se você entrar agora no aplicativo, você vai ver que está tudo verdinho, está tudo bonitinho por conta dessa circulação e dessas chuvas. Uhum. E já no período seco, ela é uniformemente poluída por conta das queimadas, que a gente ainda tem essa característica de queimar muito no período seco, e uma pretensão do projeto é fazer com que as pessoas se conscientizem, porque de nada adianta a política pública se ela não atinge o cidadão, se o cara não tem a consciência de que aquilo é importante para ele, entendeu? A gente está passando agora por um período seco, tudo indica que estamos entrando no final desse período seco, e o governador, há pouco tempo atrás, soltou um decreto dizendo que o fogo era proibido sob qualquer circunstância. E o fogo não parou. É o cidadão que está tocando fogo na mata, na vegetação. Então, assim, se você não despertar consciência na população, de nada adianta a política pública ficar vazia. Você tem que ter essa parceria entre a educação ambiental e política pública eficiente, monitoramento eficiente, para que você consiga ter esse desenvolvimento tão sonhado, esse desenvolvimento sustentável para a região. Vocês da área de meteorologia, vocês acreditam em campanhas educativas? Sempre, sempre. Eu estou na academia. Se eu não acreditar em educação, eu estou no lugar errado. Tá. Então, sempre. Agora, o que eu não acredito é na campanha de véspera. Não dá. A campanha tem que ser contínua, o ano todo, né? Tem que ser contínua, tem que ser nas escolas, tem que ser intensiva, tem que ser progressiva, entendeu? Tem que ser proativa. Não dá para fazer campanha de véspera. A estação de queimada está começando, eu vou soltar panfleto. Não resolve. Eu fiz aquela pergunta anterior, eu vou tentar insistir nela, porque assim,
existe algum ponto já reconhecidamente como um lugar que toca fogo todo ano e que vocês já podem prestar algum tipo de serviço de irem lá naquele ponto e dizer, olha, meu irmão, aqui não mais, vamos parar, porque vocês já estão aqui no meio da confusão. Existe isso ou não? A gente tem os municípios críticos monitorados pela Defesa Civil. Isso. E a Defesa Civil que faz essa abordagem. Tá. Entendeu? Então, são os órgãos. Existem estratégias aqui no governo do estado para esse tipo de monitoramento que estão muito bem estruturadas, né? Então, a gente teve a Operação Tamoitatá do governo do estado muito bem estruturada, muito bem organizada. Agora, o que eventualmente falta é recurso, porque a logística no nosso estado é uma logística de guerra, o custo é altíssimo, operacionalmente falando, para você se deslocar. Eu gosto de pescar. Ano passado eu fui pescar em Altazes, 150 quilômetros daqui, eu demorei 12 horas para chegar, 12 horas para ir, 12 horas para voltar, só para chegar no ponto da pesca. Rio, né, parceiro? Entendeu? Só para chegar no ponto da pesca. Entendi. E aí você fala, não, 150 quilômetros daqui, mas são 12 horas de deslocamento, terra, barco, balsa e voadeira e etc. Então, logística como é que difícil, tu né? apaga um fogo desse a 150 quilômetros daqui com essa logística? É caro. E aí você precisa de pessoal, você precisa de recurso, de combustível, de viatura. Então, no nosso estado, o que a gente precisa, de fato, são aviões para combater as queimadas, porque por terra é extremamente complicado. Então, a infraestrutura deve aumentar nos próximos anos. Ela é fundamental que aumente. Agora, a UEA, o que ela contribui é na capacitação. O que a UEA contribui é ajudar a fazer o monitoramento. O que a UEA contribui é identificar esses pontos críticos. Mas a UEA não atua no campo fazendo essas abordagens. Né? Então, a nossa abordagem é atuar no jovem para que ele mude a consciência através de um programa de educação ambiental e que ele seja um agente de transformação ambiental na ponta, junto com a família, junto na comunidade onde ele trabalha. Então, agora deve sair um projeto muito interessante que foi aprovado pelo Fundo Estadual de Meio Ambiente, que é a formação de 600 agentes de ambiente para as comunidades de várzea. Isso é muito legal, porque isso organiza, de alguma forma, o operacional para essas comunidades. E aí você pode atuar junto com esses agentes ambientais nessa conscientização. E aí esse processo fica mais efetivo, né? Então, são ações que são interessantes e que vão acontecer no futuro próximo, porque nós vamos precisar nos adaptar para essas mudanças que já estão acontecendo. A gente está passando aqui por um momento que você fala de necessidade de ter recurso e tal. Existe algum grupo voltado especificamente a buscar esses recursos? Quem são os prováveis parceiros que existem aqui na nossa área? A gente podia citar aqui. A UEA tem como buscar recursos para projeto na esfera estadual, através da FAPEAM e de outras fontes, né? O Fundo Estadual de Meio Ambiente é um, o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas é outro. A questão é atender a ciência, né? E aí tem a questão da, como você disse, a formação de recursos humanos e o desenvolvimento científico. Depois tem outras fontes de recursos na esfera municipal, federal, estadual, e eu não conheço todos, mas tem emenda parlamentar, tem fundos específicos do Estado, tem fundos estrangeiros, tem instituições estrangeiras, tem iniciativa privada que pode aportar recurso. Então, tem uma série de possibilidades e cada órgão se organiza para ir buscar esses recursos nas mais diferentes fontes. Então, existem já grupos para fazer isso? Existem iniciativas nas mais variadas esferas aí. Legal. Professor, uma coisa interessante que, inclusive, é um dos principais objetivos também dessa entrevista, é justamente falar sobre algo que se tornou parte do dia a dia da população, que foi justamente entender como é que está a qualidade do ar. Graças a Deus, atualmente, ela está boa, né? Tá dando para a gente prosseguir respirando sem problema no pulmão, né, por conta da fumaça. Mas o CELVA, esse sistema de monitoramento que, se a gente for voltar alguns anos, não fazia parte da vida de ninguém. E hoje, praticamente, pelo menos de nós jornalistas, faz parte do nosso dia a dia noticiar a qualidade do ar. Mas, e para a população mesmo, né, que não tem muita essa curiosidade, espera do noticiário, hoje está na palma da mão. Né, ver isso faz parte da população. Vocês têm visto isso? Ou ainda falta um pouco isso também desse apelo populacional para que possa aderir, ou CELVA também? Pois é, a curiosidade é que nada acontece do dia para a noite. Tudo é um processo. Então, a mídia,
tem um papel fundamental no alcance e na popularização dessas informações. O Selva é só mais uma ferramenta. Mas é importante a gente tentar atacar esse problema tão relevante que é o problema de saúde pública decorrente da qualidade do ar, que tem sido negligenciado de uma maneira geral no Brasil. No Brasil, se você pegar os estados que monitoram a qualidade do ar, você vai ficar chocado. O Brasil tem mais de 5.500 municípios e a gente não tem nem 1% dos municípios que monitoram a qualidade do ar no Brasil. Então, a gente tem esse passivo aí para resolver. Agora, como eu disse, monitorar a qualidade do ar é extremamente desafiador porque é você convencer o outro a ficar preocupado com algo que ele não vê. Agora, se você for fazer uma conta simples, rápida, imagina que um adulto respira aí 5 litros de ar, enchendo os 2 pulmões, e um ciclo de respiração normal, do jeito que a gente está aqui sentado, demora aí em torno de 4 segundos. Inspira, expira, 4 segundos. Se você for contabilizar esse volume ao longo de um ano, a gente respira mais de 38 milhões de litros de ar por ano. E se você pratica atividade física, você chega perto dos 50 milhões de litros de ar por ano. Se esse ar não estiver legal, meu amigo, a grande chance de você ter um problema de saúde é enorme e você nem sonha. Porque o material particulado fino é aquele material particulado que tem diâmetro de 2,5 micrômetros ou menor. Um fio de cabelo tem um tamanho mais ou menos da ordem de 70 a 90 micrômetros. E você está falando de uma partícula menor que 2,5, ou seja, você não vai ver o que você está respirando. Esses dias agora eu venho acompanhando falas da questão física, da saúde, das pessoas que praticam exercícios físicos ao ar livre. O ar não está tão livre assim, né? Então, esse é um pouco a provocação que o Selva quer fazer. Ok. Então, quando a gente entrega para a população uma informação da qualidade do ar em tempo real, é para que o cidadão tenha a capacidade de abrir aquela informação e decidir se aquele momento é oportuno para ele fazer essa atividade ou não. Porque a qualidade do ar ela pode variar muito ao longo do dia, por conta de uma chuva, por conta de um vento, eventualmente por conta de um foco de poluição próximo da cidade ou próximo do seu bairro, uma queimada ali do lado. Quantidade de carros. Quantidade de carros. Então, o Selva faz essa provocação de te entregar em tempo real como é que está a qualidade do ar para que o cidadão decida ali se é um momento oportuno para ele se expor ou não. Entendeu? E essa é uma ferramenta operacional para o cidadão. Decida você aí se isso é bom para você ou não. Eu tenho passado ali pela Avenida das Torres e eu vejo muita gente caminhando ali. Cara, um inferno de carro e moto o tempo todo. Será que aquele ar tá legal pro cara fazer isso? Provavelmente não naquele horário. Provavelmente não naquele horário. Eu moro no Passeio do Mindu e que me cansei de ver ao longo dessa estação seca, vários dias com fumaça pesada e o pessoal correndo no Passeio do Mindu. Qual é o custo-benefício disso? Você vai ficar condicionado fisicamente com o pulmão repleto de material particulado. Isso vai te trazer problemas não para hoje. Isso vai te trazer problemas no médio, curto e longo prazo. E aí você nem sonha que você vai ter um problema porque você estava caminhando em área poluída. Entendeu? Então a gente tem esse desafio do lado da saúde também de fazer esse monitoramento, esse acompanhamento para ver como que está essa relação de exposição a um ar poluído para sinistros na saúde. Então é por isso que é bom também o pessoal usar máscara quando tá nessa fumaceira toda que fica pairando sobre a cidade. É recomendável, né? Eu não sou especialista de saúde, mas eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia você usar máscara em dias muito poluídos. E a população tem aderido, pelo menos tentado voltar, ainda mais hoje, desde a pandemia, né? Se tornou normal utilizar a máscara hoje em dia. A gente vê alguém de máscara, por mais que não esteja na pandemia, a gente percebe, tô gripado, prefiro ficar de máscara para não ser algo tão grave assim, né? E não tá contaminando outras pessoas. Mas, enfim, voltando nesse assunto novamente, professor, a gente percebe também no sistema, no Selva, que, por exemplo, às vezes está muito poluído numa parte e na outra não. Né? A gente percebe muito isso. O senhor uma vez falou que pode ser, às vezes, que seja aquela estação de monitoramento que pode estar falhando também, né? Que não esteja captando ali os dados e tudo mais, mas também, às vezes, pode ser, como o senhor citou agora há pouco, por exemplo, que dissipou ali, né? O ar foi para um outro canto por conta de um vento, por conta de uma chuva. Pode explicar isso melhor? Posso. Como eu disse,
o aprendizado é contínuo. Então, para aquele usuário que utiliza a plataforma, é importante que ele domine a plataforma. Então, quando você abre a plataforma e observa um panorama da cidade de Manaus, é importante que você clique com o dedo sobre a estação que você quer ou tem o maior interesse. Por quê? Porque, como eu falei, o nosso objetivo é entregar o dado em tempo real. Mas nós dependemos da internet. Eventualmente, a internet pode ter caído e quando você clica sobre ela, você vai ver qual foi o horário do último registro. Porque ela apresenta o horário do último registro. Tá aqui Então, se você for lá nas estações reais, por exemplo... Aí você, estações reais, qualidade do ar, estações reais. Terceira caixinha, Isso. Aí você dá um zoom na cidade de Manaus. Ó. Felizmente, tudo verde, qualidade do ar boa. Quando você clica em qualquer uma dessas estações aí, por exemplo, você sabe qual foi o último horário, 9h45 da manhã. Se a internet cair e você já tiver, por exemplo, às 2 da tarde, você sabe que essa informação está desatualizada. Esse 16.8 aqui em Altazes... É a concentração de material particulado fino que, se estiver abaixo de 25, é classificada como boa. Isso é micrograma por metro cúbico. Entendi. Legal. A gente entrega o dado para que o usuário faça uma referência na régua de cores, mas a nossa preocupação não é fazer com que o usuário se apegue ao número, e sim às cores. Entendi. Entendeu? Quer dizer que 16.8 já está acima do que um 11.5 oferece. Com certeza. Mas ainda dentro de uma margem considerada como aceitável. Boa. E essa é uma outra discussão interessante também, porque a legislação já mudou. A legislação brasileira, o Brasil aprovou agora em 2024, por volta do meio do ano, a nova Política Nacional de Qualidade do Ar. E esses valores ficaram ainda mais flexíveis. Meu Deus. Como é que flexibiliza um negócio desse? Pois é política, né? Então você tem que, no caso dessas políticas públicas, elas são feitas na esfera política. E as esferas políticas, elas não ponderam só o interesse ambiental. Existem outras questões que são levadas em consideração. E assim, a gente não precisa entrar aqui no mérito, mas enfim, hoje essa régua ela já está desatualizada porque ela levava em consideração o CONAMA 18. E a gente já tem uma nova referência para 2024 e 2025. Agora, em 2025, ela dá uma mudada porque eles colocaram uma meta progressiva para vários anos. Então... Desculpa, mas assim, na minha cabeça isso não funciona muito bem. Nem Vocês na são minha. ouvidos? Não, nem na minha. A gente é ouvido, sim. Mas se a gente é levado em consideração, é outra discussão. Meu Deus. Entendeu? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia... Hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda que a qualidade do ar para ser considerada como boa fique abaixo de 15. A nossa régua já está no CONAMA 18, que era 25. E hoje é 60. Desculpa. E para 2025 ela baixa para 50. Então, se você for pegar a tabela que vale hoje, ela leva em consideração que é aceitável concentração abaixo de 60 microgramas. A partir de janeiro de 2025, ela muda para 50 microgramas. E assim é progressivamente até a meta para 2044 da Organização Mundial da Saúde. Mas isso vai ser atualizado? 2044, no não sei nem se eu estou na UEA ainda. Mas enfim. Se eu tô vivo. Não, vivo com certeza, mas Sei. Deus quiser. Mas isso vai ser UEA, atualizado, professor? Isso vai ser atualizado, por exemplo, esses números, como o senhor falou, até 25 é um Eu não sei se eu vou atualizar. Talvez eu jogue para a Organização Mundial da Saúde, porque meu foco é educação ambiental. O meu foco não é, digamos assim, fazer política pública. Eu vou subsidiar a política pública. Tá aqui. Agora, se eu quero dar um alerta para a saúde, eu vou no que a Organização Mundial da Saúde recomenda, eu vou no que as associações médicas recomendam, porque o meu interesse é a educação. E aí eu deixo para o cidadão decidir o nível de exposição dele, porque eu não tenho esse controle. O senhor faz o papel do jornalista antigo. Antigamente dava-se a notícia e você tirava suas conclusões. Hoje todo mundo opina. O senhor está livre dessa questão da opinião? Não, eu posso opinar para mim. Sim. Eu vou dizer, não vou me expor. Ok. Né? Então, para mim, 60 microgramas por metro cúbico é muito. A gente entrega aqui um nível bom para abaixo de 25.
né? Mas algum órgão pode questionar. Mas do ponto de vista da lei, porque é lei agora, o que é positivo, porque a Política Nacional de Qualidade do Ar hoje é lei. Então, as empresas vão ter que se ajustar, os municípios vão ter que monitorar, o que é muito bom, porque até antes de 2024 não era lei, era recomendação. E a gente sabe que recomendação ninguém faz. Se não tiver força de lei, ninguém faz. Então, o que ficou positivo a partir de 2024 foi que agora a gente tem um projeto de lei que trata da qualidade do ar no Brasil. Só que é um projeto de lei que deixou a desejar, digamos assim, nos limiares, nas metas. E jogou muito para frente a meta que a Organização Mundial da Saúde recomenda hoje. Entendeu? Acho que a gente pode aqui dar uma sugestão, juntar a classe de professores de educação física, professores, como é que chama? O personal trainer, essa turma toda aí, para que eles usem, né, também o aplicativo, para que eles transmitam essa informação para os seus alunos. Porque eu acho que chega de uma forma, porque essa turma precisa saber como é que está o ar respirado, porque fazer atividade física numa cidade poluída requer cuidado, e acho que muito mais cuidado até com o ar hoje, né? Isso, eu conheço alguns que já utilizam. Eu conheço alguns que já utilizam, mas é como eu disse, a mídia tem um papel fundamental. E o que é legal, o antes do Selva e o depois do Selva, é que depois do Selva, a gente entra na pauta do dia. Se você for pegar antes de 2022, por exemplo, ninguém falava de qualidade do ar no rádio e na TV. Então, a gente sempre teve queimada. Ninguém falava. Então, o Selva, como um projeto de educação ambiental, foi positivo nessa provocação. Mas já existia algum aplicativo, não, mas assim, um site que mostrava o monitoramento do ar, da qualidade? Tem. Outros sites, mas não na nossa região. E só virou algo E se você não popular, tem na sua região, por que você vai usar? Depois do Selva. Mas a fala dele é super pertinente, inclusive, porque a gente sempre teve queimada. Sempre. Só que não era nesse nível. Não era. Nós tínhamos estiagem. Isso. Mas nunca nesse volume. Isso. Né? Nessa de uma forma nessa muito... escala. Nessa escala, de uma forma muito complexa, inclusive. Né? Porque você tem que procurar agora entender esse novo momento e trabalhar com algo que não se entende é difícil. Não, é desafiador, porque é aquela história. É como você disse, a gente tem instrumentos que monitoram a qualidade do ar há décadas, mas não na nossa região. A gente tem a cultura de olhar? Não, mas a gente queima há décadas. E queima há décadas a ponto de comprometer a qualidade do ar. E ninguém se preocupar. Porque hoje o que a gente tem visto nos últimos anos é a qualidade do ar se comprometendo a 10, 20 vezes mais do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Mas se ela já tiver 1 ou 2 vezes mais, já é problema. E a gente tinha e nem sabia. Entendeu? Então, o que é positivo nesse processo? O que é positivo nesse processo é, número 1, startar essa conscientização de alguma forma, nas escolas, com os estudantes. Número 2, entrar na pauta do dia. Eu estou aqui hoje conversando com vocês sobre a pauta. Quando que a gente teve essa oportunidade de conversar sobre poluição do ar 2, 3, 4, 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Ninguém nem tinha interesse. Hoje a gente está no rádio e na TV. Falando da pauta de qualidade do ar, que é mais importante que o Selva. O Selva é só uma ferramenta. Amanhã pode ter 2, 3, 4, 5, 10. E que venha. Né? Uma outra coisa interessantíssima também. Uma vez que a gente entrou na pauta, a gente gera um desconforto. E os órgãos de controle vão ter que começar a monitorar. E começaram. Não é papel da UEA monitorar. Como eu falei para vocês, a UEA tem papel de formar recursos humanos, gerar ciência, conhecimento, auxiliar a política pública. Mas como a UEA está fazendo, como assim que a UEA está fazendo? Quem tinha que fazer não está fazendo? Gera um desconforto. E aí sai todo mundo correndo. O que é bom, vamos trabalhar junto. Então, o avanço que a gente teve no aspecto da amplificação dessa informação é espetacular. Se você me perguntar qual é o maior ponto positivo do projeto que a UEA iniciou há poucos anos atrás, é entrar na pauta do dia.
Porque as pessoas vão ter curiosidade, vão se informar, vão, de alguma forma, usar essa informação para cuidar melhor da sua saúde, vão influenciar o vizinho, a família. Então, assim, eu não tenho dúvida, só para vocês terem uma ideia, o acesso ao site do aplicativo dobrou do ano passado para esse ano. Quer dizer, mais pessoas estão sabendo dessa informação existe. Mas a mídia tem sido fundamental. Está todo mundo usando de fato. Fundamental. Como é que começou o Selva? Tem uma curiosidade que eu tenho. O Selva começou de provocação de alunos meus, falando, professor, que já trabalham nessa área de monitoramento de queimadas, dados de satélite, poluição do ar e etc., mas no nível de pesquisa acadêmico, experimentos curtos, específicos. Fala assim, professor, a gente precisa fazer alguma coisa para amplificar essas informações que a gente gera aqui para fora da universidade. Seria interessante que a gente tivesse um projeto de extensão com as escolas. Falei, perfeito, vamos aplicar um projeto e vamos fazer esse projeto de extensão com as escolas. Esse projeto se chama EduCare, Educação em Qualidade do Ar. E a gente fez Educ de Education e Air de Ar. Por quê? Porque quem primeiro financiou esse projeto foi uma fundação da França, uma fundação estrangeira. E aí a gente fez esse EduCare. Então o site é www.educare.com.br. E ele é um programa de educação ambiental focado em alunos das escolas públicas do estado. Agora, como levar essa informação para as escolas de forma atrativa para os alunos? De forma interessante para os alunos? Aí a gente teve a ideia de fazer isso com o quê? Com o uso de tecnologia. Porque hoje os alunos levam o celular para a escola. Aí a gente pensou, vamos operacionalizar alguma coisa, fazer uso de tecnologia nessa época maker de espaço de aprendizado através de projetos e aprender com a mão na massa. E vamos levar nas escolas como montar um sensor de qualidade do ar e vamos deixar instalado na escola o sensor e vamos colocar a informação do sensor na ponta do dedo para eles monitorarem a qualidade do ar na escola que eles estão. E aí a gente fez o Selva. O Selva é uma ferramenta de transformação de educação ambiental do projeto EduCare. Então quer dizer que o EduCare veio primeiro. O EduCare veio primeiro. Perfeito. E o Selva é ferramenta. Ok. Só que entendendo o serviço de utilidade pública que o Selva traz, a gente, com o episódio de 2023, a gente abriu o Selva para a população em geral. Então a gente amplificou esse sinal, que está para além das escolas. Entendeu? E foi nesse pulo do gato que o Ministério Público se interessou e falou, muito bom que vocês façam essas iniciativas nas escolas, é fundamental. A gente também concorda que esse ponto precisa ser melhor trabalhado. E a gente vai apoiar vocês aí, ser um parceiro. Nossa, que legal. Mas, professor, agora uma curiosidade. Eu acredito que esse produto, né, já é a parte do seu legado também, né? Legado da UEA e tudo mais. Mas vocês já pensam em aprimorar isso ou alguma outra alternativa também que possa melhorar ainda mais, pelo menos esse campo de estudo para que as pessoas possam ter acesso? A gente tem 2 desafios no Selva, de largada. O primeiro é mantê-lo operacional, não sendo operacional a UEA. Esse é o maior desafio. Porque usem a ferramenta. Usem a ferramenta, mas o problema é que tudo tem custo. Claro. O Selva hoje roda num cloud na Alemanha. Por quê? Porque se Manaus ficar num blackout, o Selva não para. Ele continua. As estações vão cair momentaneamente, mas o Selva não para. Entendeu? Porque eu tenho que garantir que o sistema funcione 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque se não funcionar, o usuário deixa de usar porque vai dizer não funciona. Isso tem custo. O Selva está disponível em todas as plataformas, Android e iOS. Isso tem custo. Tem assinaturas. O Selva, ele entrega alertas e avisos de qualidade do ar nos municípios. Então, isso é um banco de dados, isso tem custo. Então, o meu desafio hoje é ter parceiros para manter o Selva no ar, funcionando operacionalmente. Então, esse é o ponto. Uma coisa é você ter um projeto de pesquisa que tem dia para começar, dia para terminar e recurso limitado. O Selva, do ponto de vista do projeto com a fundação estrangeira que eu te falei, já encerrou. O dinheiro já acabou. Só que se ele parar, vai gente bater na minha casa para saber por que o Selva parou. Existe a possibilidade de renovação ou não? Não, com esse não. Tem que ter. Agora é outro projeto e com outra fonte e ficar girando projetos para ficar mantendo o Selva, entendeu?
Mas o primeiro desafio do Selva é se manter operacional. O segundo desafio é popularizar ainda mais, porque a gente ainda tem muito lastro para trazer para dentro dessa caixa do monitoramento da qualidade do ar. Apesar da gente ter dobrado o número de acessos do ano passado para esse ano na plataforma, a gente ainda tem um número muito pequeno comparado com a população do estado. Mais ou menos qual é o número? A gente tem hoje por volta de quase perto de 20 mil downloads no aplicativo, só que o downloads ele conta de 10 em 10 mil, né? De 5 em 5 mil ou de 10 em 10 mil. Então a gente está ali próximo dos 20 mil downloads. E acesso na página, mais de 30 mil acessos nos últimos 12 meses. Nossa, é bem pouco mesmo. Né? Então é perto de Manaus, que a gente tem milhões de habitantes, é muito pouco ainda. Né? Agora, o desafio é que as pessoas só olham no período crítico, né? As pessoas não olham no dia a dia. Esse é o ponto. A pessoa só olha quando as queimadas já estão dominando e tomando conta. Agora, o outro desafio é popularizar. E aí vem a terceira parte, que é melhorar algumas funcionalidades dele, mas sem perder a identidade. Porque a identidade do Selva é sempre pensando na educação ambiental. Então, muitas pessoas chegam e falam assim, não, professor, o Selva podia fazer tal coisa, podia fazer tal coisa, podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer assim, podia fazer assado, mas muitas dessas coisas fogem do objetivo central, que é não perder a identidade e ser acessível para o leigo, para a população leiga, que não sabe muito bem o que é qualidade do ar. Se eu sofisticar muito o Selva, eu perco o meu público-alvo. Porque ferramenta técnica já existe aí de baseada. Então, se um órgão específico quer informação específica, ele que crie a informação específica para ele e disponibilize internamente para a equipe técnica dele. Porque o meu foco é o leigo. O senhor fala de foco e eu tenho certeza absoluta que não se pode fugir do foco. Eu acho que o correto é realmente seguir em frente, fazer com que cresça ainda mais e, eventualmente, no futuro, avaliar, né? Ver se vale a pena ou não colocar alguma coisa mais na ferramenta. Ou desdobrar em outra ferramenta, em outro aplicativo, para atender um público mais específico, mais técnico. Esse é um cenário. Mas eu não posso te garantir que eu não vou fugir dessa rota da educação ambiental, de popularizar a informação para o leigo, para que essas pessoas que se expõem cuidem um pouco melhor da sua saúde nesse sentido. Legal. Conversamos com o professor Rodrigo, lá da UEA, sobre o aplicativo Selva, meteorologia, fenômenos naturais que acontecem, que estão abraçando a nossa Amazônia agora, e de uma forma muito, muito veemente. Só lhe agradecer, porque foi mais do que uma entrevista, foi uma aula. Tem coisa aqui que eu realmente não tinha noção, não tinha ideia. Vou tentar me aprofundar mais para a gente ter uma outra conversa aqui, em outro momento, claro. A gente vai ter muito tempo ainda para desenvolvimento, verificar o que a gente pode fazer também para ajudar, colaborar de alguma forma. Precisamos ser colaborativos, sim. Eu vou levar a conhecimento da emissora que eu estou trabalhando também. A outra que eu trabalhava antes já está usando muito tempo. Legal. Então a gente está fazendo um trabalho aqui, desempenhando uma função social também. E eu espero que a gente possa contribuir, que a gente realmente possa colaborar para o engrandecimento, né, desse aplicativo que eu acho de extrema importância na atualidade. Eu queria agradecer muito ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade, para a gente sempre uma alegria. E eu queria dizer que talvez esse seja o caminho, né? Porque a Amazônia não é para solitários. Então, o Selva, ele acima de tudo, ele provoca essa cooperação, né? Ele provoca essa conscientização e, ao mesmo tempo, essa cooperação. Então, se você for parar para pensar, quando você abre o Selva hoje, você vai ver uma série de estações lá de monitoramento que não são nossas. Não são da UEA, não são só do governo do estado. São de todos os parceiros que acreditam na ideia e que, de alguma forma, adquiriram alguma estação e colocam essa informação de utilidade pública à disposição de todos, e a gente só faz integrar isso no Selva. Então, eu costumo dizer que nós temos no Selva uma rede solidária de monitoramento. Então, quando você diz assim, eu vou divulgar mais e vou achar mais parceiros, esse é o espírito. Esse é um problema nosso, isso não é um problema de governo.
Isso afeta a nossa saúde. Então, quando um parceiro se interessa, um ente privado, um ente do terceiro setor se interessa e fala assim, pô, eu vou também adquirir uma estação, eu também vou participar desta rede solidária, ganhamos todos. E essas informações, naturalmente, vão estar disponíveis no Selva, mesmo não sendo exclusivas da UEA, porque não é esse o espírito. O espírito não é criar uma rede de monitoramento da UEA. O espírito é criar uma rede solidária de monitoramento, com várias pessoas trabalhando junto. Só assim pode dar certo. A Amazônia é muito grande para solitários. Muito obrigado. Perfeito. João. É isso aí, gente. Muito obrigado. E obrigado, professor. Só um adendo aqui. Eu conheci o professor justamente numa palestra para jornalistas, para a gente aprender a mexer. Eu pensava que eu sabia mexer e eu falei, meu Deus, fazia errado. Mas foi um conhecimento que eu pensei assim, nossa, as pessoas precisam saber um pouquinho mais sobre isso, né? E realmente isso. Eu aprendi muito mais aqui do que eu tinha aprendido lá. Tu também. Lógico. Você quando falou desse encontro aqui, na hora eu topei porque eu já sabia o que eu ia encontrar. Né? Algo que eu trabalho no dia a dia, mas não sei absolutamente nada. A gente usa a ferramenta, mas tem pouco conhecimento dela. Até porque tem outras coisas a se fazer também, mas a gente precisa se aprofundar um pouco mais. Verdade. Nos aprofundarmos. Né? É um processo. Claro. E uma informação interessante. Agora, nos dias 30 e 31 de outubro, aqui na Escola de Tecnologia da UEA, a gente vai ter todos esses parceiros que têm estações de monitoramento na Amazônia se reunindo aqui por 2 dias para discutir o monitoramento da qualidade do ar da Amazônia, um evento organizado pelo Ministério do Meio Ambiente, UEA, IPAM, Instituto Ar de São Paulo, um órgão do terceiro setor, e quem deve abrir o evento aqui deve ser o Ministério do Meio Ambiente, com o secretário de Estado da área de meio ambiente, juntamente com o governador do estado, que deve vir participar da abertura do evento também por 2 dias, 30 e 31. Quem pode participar? É aberto o evento. Se vocês quiserem cobrir o evento, também é à disposição. Vocês podem chegar lá e fazer a cobertura do evento. E depois eu passo para o Jonathan lá o link para fazer a inscrição. A gente também tem esse link, a inscrição é gratuita, é só chegar lá. Deve ter vaga limitada, porque o auditório tem 170 lugares, mas ainda deve ter vagas lá para se inscrever, quem quiser. Está à disposição aí para visitar a gente. Vamos divulgar. Bom, então o nosso muito obrigado também a você que se disponibilizou a nos acompanhar, a saber um pouquinho mais sobre o aplicativo Selva. Esse é o Amazônia Podcast. A gente volta a qualquer momento. Nosso muitíssimo obrigado pela sua audiência e até breve.